Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional, aonde temos como tema hoje a palavra de Deus, lâmpada para os meus pés. Hoje nós iremos meditar nessa palavra baseado no Salmo 119, verso 5, aonde desde já, para que nós possamos nos embasar e trazer um entendimento melhor, eu já quero poder estar lendo junto com você, sem perder tempo, já levar você direto para o nosso texto base. Salmo 119, 105, diz assim: A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Amém? Então, queridos, esse texto, que é o nosso texto base, que está no Salmo 119, ele é um texto muito interessante, até mesmo para os nossos dias hoje. E eu vou te explicar um pouquinho do contexto do Salmo 119, só para que você possa entender, tá? Porque quando você entende o contexto de um capítulo inteiro, fica mais fácil até de você entender um único capítulo, por mais que ele seja óbvio, como esse aqui do Salmo 119, 105, onde diz que a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É algo óbvio. Mas vamos entender um contexto? O contexto do Salmo 119 e depois detalharmos o verso 105? Então vamos lá. Só para que a gente possa contextualizar aqui e trazer um entendimento melhor, esse Salmo 119, queridos, alguns até sabem, ele é o salmo mais longo da Bíblia. Ele é o mais longo, tá? E do que ele fala? Ele celebra a grandeza da palavra de Deus e a influência na vida de um crente. Agora, mais do que isso, olha que interessante como ele foi escrito, querido. O Salmo 119, além de ele ser o maior capítulo da Bíblia, então ele contém 176 versículos. E destaca a excelência da palavra de Deus. E ele é um salmo acróstico. Pastor, o que é um salmo acróstico? O salmo acróstico, queridos, é onde cada seção de versículos ele vai trazer como se fosse um poema, iniciando por uma letra do alfabeto hebraico. No caso do Salmo 119, a cada 8 versículos começa com uma letra do alfabeto hebraico, seguindo a ordem. Lembrando que o alfabeto hebraico tem 22 letras. E esse estilo literário com que foi composto o Salmo 119, ele reflete a organização meticulosa e o desejo de facilitar a memorização. Pastor, memorizar querido. Acredite, um salmo acróstico, cada vez que você lê na sua Bíblia lá, é um acróstico, é com o objetivo de fazer com que você possa memorizar aqueles textos. E por isso que cada sessão ele começa com uma letra do alfabeto hebraica, para ficar mais fácil de você memorizar. Amém? E o tema central do Salmo 119 é o amor pela lei de Deus, pelos mandamentos, pelos decretos de Deus. E ele expressa, querido, a alegria, a sabedoria, o conforto, a orientação que a palavra de Deus oferece à vida de um crente. O salmista, frequentemente, queridos, nesse capítulo,
embora nós não chamemos capítulo, ele faz orações, confissões, pedidos de ajuda para compreender melhor a lei e obedecer à lei de Deus. Então, no meio de todas essas orientações, o salmista ele sempre está ali orando, clamando, pedindo para entender melhor e obedecer melhor a lei de Deus. Então, esse capítulo, esse Salmo 119, melhor dizendo, ele é dividido em algumas reflexões, como, por exemplo, a importância da palavra de Deus para a pureza e santidade, a fidelidade e a justiça da palavra, né? O desejo do salmista de viver em obediência constante e o consolo encontrado na palavra em meio à aflição. Amém? Então é um texto que reforça a conexão entre a espiritualidade, o estudo da palavra, a meditação na palavra, convidando ali o leitor a meditar profundamente no seu relacionamento com Deus, através das leis, dos decretos da palavra do Senhor. Então, em resumo, contextualizado, é isso que significa o Salmo 119. E dentro desse Salmo 119, nós chegamos ali no verso 105, que nos chama a atenção. Por quê? Sabendo agora o contexto geral do Salmo 119, o verso 105 parece que ele faz mais sentido para mim agora. Porque ele diz que a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então vamos entender a importância da palavra de Deus como sendo uma lâmpada. Então vamos entender, queridos, que naquele tempo não existia eletricidade. Então, se eles quisessem se deslocar, andar, caminhar, andar de uma cidade a outra, ou até mesmo dentro de casa, como que eles faziam? Através de lâmpadas, de lamparinas, aonde elas eram essenciais para poder iluminar os passos e o caminho deles. Então o salmista, ele escreveu contextualizando, né, fazendo ali algo poético para Deus, mas contextualizando a sua vivência naquele tempo. E da mesma forma, queridos, a palavra de Deus ela nos guia em meio às trevas espirituais e morais do mundo. Hoje nós vivemos em tempos de grandes trevas, queridos, espirituais, morais, ideológicas, políticas, culturais. E quem é que pode nos orientar, iluminar essas trevas e nos dizer o que é correto e o que não é? A palavra de Deus. É ela que pode iluminar e nos mostrar o entendimento em que caminho seguir, em que decisão tomar na nossa vida. Hoje nós enfrentamos diariamente decisões difíceis, dúvidas, tentações. E aonde que nós podemos procurar um norte? É na Bíblia. Então a Bíblia, ela é a nossa fonte de direção segura. É ela que vai dar ali a luz para onde nós devemos caminhar. A Bíblia nunca ela vai direcionar para lados diferentes, queridos. Hoje ela está dizendo para mim para a esquerda, amanhã ela vai falar para mim para a direita. Não. Sobre aquele assunto, sobre aquela situação, sobre aquela decisão, aquela dúvida, aquela tentação, ela sempre vai te indicar Deus. Sempre vai te indicar Deus. Porque dentro do Salmo 119, queridos, ele tem algo poderoso, que é sempre mostrar o caráter de Deus. Falar daquilo que Deus implantou como lei para aqueles que creem. Então, é na Bíblia onde eu vou encontrar tudo. Princípios, leis, decretos, direcionamentos. É na Bíblia que nós vamos encontrar. Ok? Por exemplo, quando Josué ele assumiu o seu posto no lugar de Moisés,
Deus, ele deu um direcionamento muito importante para Josué. Lá em Josué capítulo 1, verso 8, que eu vou colocar na tela, Josué ele foi instruído, queridos, a meditar na palavra de Deus, a seguir a palavra de Deus, para que tudo na vida dele desse certo. Olha só. Não deixe de mencionar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Desse modo, você fará prosperar os seus caminhos e será bem-sucedido. Queridos, você viu só? Então Deus está dizendo aqui praticamente o quê? Que se você procurar usar a Bíblia como lâmpada para os seus caminhos, para os seus passos, para os seus caminhos, como luz, você vai cumprir de maneira excepcional tudo que Deus pediu. E você vai fazer prosperar os seus caminhos, ou seja, tem pessoas que dão um passo para frente e dois para trás. Você já percebeu isso? Por quê? Porque a direção que anda é uma orientação contrária à palavra de Deus. Agora, se você usar a Bíblia como luz, como direção, como fonte de direção para a tua vida em qualquer área, profissional, financeira, casamento, com filhos, família, qualquer área da sua vida, você fará prosperar os seus caminhos e você será bem-sucedido em tudo. Ou seja, a palavra de Deus, queridos, ela é o norte, é a palavra rema para nós. Amém? Agora vamos entender a luz para o caminho. Nós entendemos a palavra de Deus como lâmpada e agora nós vamos entender como caminho, a luz como caminho. Então nós vamos entender que a luz, queridos, é o que está adiante, revelando as armadilhas e mostrando a direção correta. Não é assim? Você usa a luz para ele poder ali revelar o que está adiante de você. Imagine você na sua casa aí, né? Você acorda de madrugada para ir no banheiro e muitas vezes você conhece tão bem a tua casa que você nem liga a luz, não é verdade? Você simplesmente vai pelo rumo. Não é assim? Agora imagine você numa casa que você é a primeira vez que você está dormindo. Você não sabe onde ficam os móveis, você ainda está meio perdido, você não sabe para que lado ainda está determinadas coisas. Onde estão determinados objetos. Então você não vai se arriscar em sair andando no escuro, tateando. O que você vai fazer? Vai ligar a luz. Porque a luz ela te revela o caminho seguro para que você não sofra um acidente. A palavra de Deus, queridos, ela não apenas nos guia no presente, no exato momento ali presente, mas também ela nos prepara para o futuro, para o que está adiante. Ela traz a revelação para nós. Isso é importante nós entendermos. A Bíblia ela não é apenas um manual de regras, de leis, mas ela é um livro que ela nos revela o caráter de Deus, as promessas de Deus e os planos de Deus para a nossa vida. Então, seja para escolher uma carreira, uma profissão, um relacionamento, tomar uma decisão, ou uma decisão nos momentos de crise, a palavra é a luz que ilumina o caminho correto, que revela as armadilhas, que traz para você a direção que você deve tomar. Amém? Agora, como que eu posso tornar a palavra de Deus essa lâmpada, essa luz que revela? É muito simples, queridos.
É muito simples. Primeira coisa, deixa eu mostrar para você o Salmo 1, verso 2 e 3. Olha só. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. É como árvore plantada junto a ribeiros, dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz, prospera. Ou seja, como que eu posso fazer da palavra de Deus a minha lâmpada, a luz, meditando, praticando a leitura e a meditação na palavra de Deus? Queridos, é importante você entender que a Bíblia ela não é feita apenas para você ler, é para você meditar e para você memorizar muitos trechos dela. Pastor, mas memorizar? Sim. Você não vou dizer que você vai memorizar a Bíblia inteira, porque não tem como. É praticamente impossível. Mas memorizar pontos que a cada dia, a cada momento da sua vida você vai memorizando e você vai agregando essas palavras dentro do seu coração. E isso vai transformando em você como uma árvore plantada do lado de um ribeiro, do lado de um rio, aonde no tempo certo você vai dar frutos. E tudo que você fizer, por causa daquilo que você medita, por causa daquilo que você confessa, por causa daquilo que você sabe que Deus pensa a seu respeito, vai gerar fruto no tempo certo e vai fazer com que você prospere. Segundo passo, memorizar alguns pontos importantes da Bíblia. Queridos, antigamente, hoje com certeza deve ter, mas no tempo que eu trabalhava como vendedor, eu ganhei um livrinho desse tamanho, esse pequenininho, deve dar, acho que 3 centímetros, 3 por 3. Eu ganhei de uma irmã crente também. Ela recebeu alguns para evangelizar, uns livrinhos assim com alguns textos bíblicos. E com certeza você já viu. E eu ia trabalhar com ele, eu tinha ele, queridos, no meu bolso, no bolso do meu uniforme. E em alguns momentos ali daquele dia, eu tirava aquele livrinho e memorizava alguns textos bíblicos. E aqueles textos bíblicos, queridos, eles me ajudavam naquele dia, naqueles dias difíceis, dias muitas vezes complicados, dias que eu não estava bem, dias que eu estava com sérios problemas, eu tinha que tomar decisões. Muitas vezes aqueles textos bíblicos, naquele livrinho pequenininho que eu meditava, Deus falava comigo. O Salmo 119, que é até o capítulo base, né, que nós estamos vendo, no verso 11, ele diz: guardar a palavra no coração nos ajuda a lembrar de suas verdades em momentos de necessidades. Né? O Salmo 119, 11, ele traz isso de uma maneira bem importante para nós, aonde ele fala assim num texto mais contextualizado biblicamente falando: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Amém? Tentar memorizar. Com certeza você conhece alguns textos, alguns versos, mas tente memorizar alguns, principalmente diante das situações do dia a dia. Ah, hoje eu estou passando por uma dificuldade, né? Estou precisando de provisão. Pega ali um texto, escreve no papelzinho, guarda lá no seu uniforme, ou leva ali no seu bolso, bolso da calça, leia ele durante o dia, isso vai alimentar você. Amém? Outra forma de você tornar a palavra de Deus lâmpada, luz para o seu dia, queridos, é vivendo os princípios, né? A verdadeira luz, ela vem quando nós aplicamos a palavra de Deus em nossas decisões e atitudes. Não adianta eu saber o que a Bíblia diz, eu preciso vivenciá-la. Amém? Então você imagina, queridos, vamos imaginar assim: você atravessar um caminho escuro sem luz. Isso simboliza a nossa vida sem a palavra. Agora, imagine esse mesmo caminho sem luz
Mas você, agora vivenciando a palavra que é a luz de Deus, ele vai começar a revelar tudo o que está à sua volta. Quando você vivencia os princípios de Deus, vive a palavra de Deus, tudo que está à sua volta, até o que está no secreto, ele é trazido à tona, ele é revelado. Não tem nada que esteja escondido que não seja revelado diante da palavra de Deus. Amém? Então nós precisamos depender da palavra de Deus em todos os momentos. Precisamos dessa luz, dessa lâmpada, constantemente em nossa vida. Amém? Agora deixa eu fazer duas perguntas para você. Como que você tem usado a palavra de Deus em sua vida? Ela tem sido lâmpada e luz para você? E deixa eu te fazer aqui um desafio. Um desafio de você pegar um verso como esse, o Salmo 119, 105. E você poder meditar nele, como nesse devocional. E você poder simplesmente fazer uma oração ao Senhor. E você orar a Deus assim: Pai, nesse versículo que agora eu li, como que eu posso aplicar na minha vida? E como que essa palavra pode iluminar o meu dia hoje, as minhas decisões hoje? E você vai começar a experimentar a revelação da palavra no seu dia. Você vai ver que o Senhor vai acender a luz da palavra em determinadas áreas que você tem clamado. E você vai ver que o caminhar no seu dia a dia vai ser muito mais fácil. As decisões vão ser muito mais fáceis de serem tomadas. Amém? Então nunca se esqueça. A palavra de Deus é a lâmpada que guia os nossos pés e a luz que clareia o nosso caminho. Amém? Essa palavra foi importante para você, falou com o seu coração. Então, curta, comente, compartilhe e se ainda não é inscrito no canal, se inscreva em nosso canal. Eu quero poder estar orando por você nesse momento. Poderoso Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero diante do Senhor colocar a vida do meu irmão e da minha irmã, para que essa palavra venha a ser luz, lâmpada para esse dia de hoje, para que essa palavra fale com eles poderosamente. Nós louvamos e adoramos ao Senhor, porque o Senhor deixou tua palavra para nós, para ser lâmpada, para ser luz, para revelar tudo que for nos prejudicar, tudo que está diante de nós, para que nós possamos seguir o melhor caminho. E o meu irmão e a minha irmã que agora está orando junto comigo, Pai, possa enxergar, através da revelação do Senhor, o melhor caminho a ser tomado, a melhor decisão a ser tomada. E tudo seja para a honra e a glória do teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e nós nos vemos no próximo devocional. Tchau, tchau!